é que a HSM entrou na tua vida? Porque é um case bem interessante. Ela era de um jeito antes de você e ela virou outra coisa depois. Então, a HSM é um caso, é um outro desses casos, os encontros da vida, por isso que talvez eu acredito. Eu ainda não acredito em duende, gnomo, ainda não. Mas tem um monte de coisa que eu já acredito, Aloysio. Tem um monte de coisa que eu já acredito. A HSM é um desses casos. Porque o que aconteceu? Eu tinha deixado a Polaroid, e eu deixei a Polaroid e tive, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, Reinventando Você, e eu tive um susto de saúde, que eu tive um pré-diagnóstico, eu estava com linfoma, porque tinha uma mancha no meu pulmão desse tamanho. Eu achei que ia morrer. E essa coisa do diagnóstico é muito cruel, porque você fica um mês fazendo um monte de exames para ver o que é. Ah, vamos ver se é tuberculose. Aí você vai lá e não é, né? E eu torcia para ser, porque a única coisa, fora HIV, que na época não tinha cura, né? Pô, um linfoma desse tamanho aqui não estaria aqui com você. Uhum. Então, é cruel essa coisa. Aí no final tive que fazer a biópsia e deu a única alternativa, que era uma sarcoidose, que tem tratamento com corticoides, tratei, curei, ficou tudo direitinho e tal. E aí eu escrevi o Reinventando Você, baseado nessa minha experiência, foi meu primeiro livro. Aí eu saio da Polaroid, passo esses meses todos, e é interessante, essa experiência, por isso chama Reinventando Você, eu falei, peraí, eu tinha 29 anos, desde lá dos 13, que eu emendei um emprego no outro. Salários maiores, sim. Talvez empresas com mais desafios, sim. Cargos melhores, sim. Mas, gente, assim, né? E ciclos mais ou menos de 7 anos em cada empresa, eu fui mudando, né? Aí eu falei, não, pera um pouquinho só. Eu acho que isso aqui é Deus ou a vida me dizendo, melhor você parar e pensar um pouquinho mais no que você está fazendo, né? Quanto tempo você tem se dedicado à sua família, aos seus filhos, né? Será que essa coisa toda... Até então isso não mexia com... Não passava pela tua cabeça. Porque eu trabalhava assim, um atrás do outro, fazia. Eu nunca fui um cara agressivo, eu nunca fui um líder arrogante ou coisa parecida, até porque não é da minha natureza, não é porque eu quero ser bonzinho, eu não sou desse jeito, eu não sou, né? Mas dizer que eu prestava atenção nas pessoas como eu presto hoje, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Eu falei, não, pera um pouquinho, isso aqui tem que... Pera um pouquinho, o que é esse negócio aqui? E eu já dava, não sei se você sabe, eu tenho 40 anos de sala de aula. E eu já estava na sala de aula. E aí alguma coisa me dizia que o meu propósito era educação. O que acontece hoje, né? Porque com coach eu ajudo pessoas, conselho eu ajudo organizações. Quando eu monto um negócio eu gero emprego. Na Digital House eu já tenho 160 pessoas. Muita coisa. Pô, tenho 100 professores da área digital, sem tirar um professor de nenhum Google da vida. Aliás, eu fui em todo o ecossistema pedir ajuda. Muitos abriram portas, me ajudaram. O Conrado lá do Facebook, o pessoal do Mercado Livre e tal. Mas assim, eu fiz tudo um fair play muito legal. Só quem não me recebeu é que não sabia o que eu queria. E tem alguns colegas nossos que não me recebeu até hoje. É mesmo? Tem, mas até tudo bem. Deve ser gente muito ocupada. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, quer saber? Puxa vida, eu sempre gostei de educação, mas nunca ganhei dinheiro com educação. Porque você sabe, professor, esquece, né? Sempre dá aula em boas escolas, GV, USP, SPM. Mas você sabe, mesmo hoje, um professor de MBA de uma escola top é tipo R$300 a hora, né? Vis-a-vis com o que você ganha como executivo, não dá para você abrir muito a agenda. Pô, eu gosto tanto de educação, nunca trabalhei com isso. Aí foram surgindo convites bons. Eu falei, não, pera um pouquinho só, tem que bater no coração. Aí aconteceu um negócio interessante. Eu fui visitar a Egon Zehnder, um sócio lá que não era muito antigo, né, que eu conhecia lá, o Bob Hein, mas fui lá falar com o Chris. Estou conversando com o Chris sobre um outro tema, sobre uma outra empresa. E comecei a explicar para ele o que tinha acontecido, o que eu estava fazendo e tal. Olha que coisa interessante. Ele pediu licença, eu posso fazer uma ligação? Claro. Ele foi na mesa dele, eu na sala dele. Ligou. Olha, eu estou com um negócio muito interessante aqui na minha sala. Eu estou com uma pessoa assim. Júlio, você pode ir para Buenos Aires esse final de semana? Posso, porque eu acho que você tem que conhecer um negócio que a gente está fazendo e tem tudo a ver com você. Mas é o seguinte, vai lá ver. Depois você vê o que eu não quero te falar para você não desistir. Porque se eu falar para você, você vai ver que o negócio é pequeno e não vai querer. Porque eu vinha de Polaroid, vinha de multinacional e tal. Sei lá como, peguei o avião e fui para lá, que era HSM.
Quando eu entro na sala do Eduardo Bruchot, um dos sócios da HSM na Argentina, quando eu chego, o que eu vejo na parede dele? Uma foto da nossa turma de Harvard. Olha que incrível. É que sabe aquelas fotos que você tira em frente à Kennedy Library? Né, que a gente tira as fotos sempre em frente à biblioteca Kennedy. Que é né? um ícone, né? do campus, né? Eu olhei a foto, aí eu olhei para ele e falei, pô, mas você, não sei por que não me falaram, tá bom. Olha que coisa louca. A gente estudava junto em Harvard. A história é assim, o HUS e o M foram para a Argentina no 5º, 6º, 7º ano de operação da HSM e fizeram uma sociedade com 2 ou 3 outros argentinos para ter HSM lá. Qual era a lógica deles? Traz o Michael Porter para cá. Para São Paulo, vai um pouco para lá e vai a Buenos Aires. Isso, essa era a lógica. A lógica da logística, né? Lógica de custo, não de valor. E esse pessoal, muito bom, empreendedores, eram engenheiros até então, engenheiro de fazer hidrelétrica, aeroportos, se envolveram nisso tudo mais, tal e tal. Aí o que aconteceu? Esse pessoal queria fazer a HSM crescer. Eles tinham potencial. O HUS e o M, principalmente o H, que era o Harry, e a Marina, a esposa dele, ele tinha outros sonhos na vida. Ele queria fazer o circuito internacional de tênis, amador, jogando, e parece até que ele foi bem classificado com 50 anos. Ele tinha outros sonhos, está tudo perfeito. Então, eles não queriam expandir. Então, o que os argentinos falaram? Só tem um jeito de fazer o negócio crescer, porque eles tinham metade do negócio da Argentina. Eles foram no Chase, né? Hoje JP Morgan, foram no Chase. Lá no Chase tinha uma executiva. Susan Segal. Susan Segal. Eu lembro dela. Muito bom, em cabeça. Você é muito bom, cara. Você lembra de tudo. Foram na Susan Segal. A Susan Segal tinha assim, 1 bi para negócio de internet. E no projeto da HSM... Tinha Star Media nesse projeto. Tinha Star Media, a Patagônia lá e tal. Né, que depois acho que o Santander acabou comprando, coisa parecida. Então, o que aconteceu? Então, o nome Amazon. É Amazon. É por conta do Patagon. Do Patagon. Que coisa incrível, né? Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte. Eles tinham lá na Argentina uma ideia de fazer o maior portal de management do mundo, que chamava-se Intermanagers. Olha que ideia avançada. Estamos falando de 99, por aí. 98, 99. Isso. Pré-bolha. Pré-bolha foi em outubro. É. A bolha foi em outubro de 2000. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e fizeram um deal com a Susan. A Susan botou, sei lá, 20 milhões de dólares. Qual era o deal? Eles vinham no Brasil, compravam 100% da HSM, do H, do S e do M, né? Que era Harry, Salib e M. Marina, que é a esposa do Harry. Até hoje, outro dia encontrei com eles num restaurante, estão lá super bem. Um casal muito bacana. Então, o deal era, vocês vão lá, compram 100%, compram 50% da Argentina e aí vão fazer então a expansão desse negócio aqui, tudo mais tal e tal, com a Intermanagers, tudo mais tal. Mas qual foi a condição da Susan Segal? Só que eu quero um CEO profissional, porque vocês são os donos. Aí é que eu entro. E nessa busca, quando eu vou falar com o Bruchot, minha paixão é educação. Experiência com multinacional americana Polaroid. Certo? Experiência em globalização. Caramba, não, foi um fit perfeito. O match, Quando o Christian viu, falou, não. Né? Tá certo? No brain, é isso aqui mesmo. E aí, bom, já acertamos, não sabia nem quando eu ia ganhar. Quando eu vi como é que era o projeto, e esse projeto foi acelerado para o bem ou para o mal com o Curralito. Porque a operação do Brasil era maior, mas a Argentina era mais rentável, porque não sei se você lembra, era 1 por 1 peso dólar. Sim. Então era muito rentável a operação da Argentina. O Curralito, não é que os negócios caíram 10%, 20%. Zerou. A questão do Curralito para muitos... Quem vai num evento tipo Expo Management pagar $2.500 se não tem negócio? Né? Zerou. Quando zerou esse negócio, acelerou o processo de internacionalização. O que nós fizemos? Nós pegamos aquelas pessoas que sabiam tudo de eventos corporativos, etc, etc, etc. Pegamos esse pessoal e falamos, olha, não tem emprego na Argentina. A gente tem condições de te bancar. Você quer ir abrir México? Uau! Deixa a tua família na Argentina, você vem e volta todo mês. Vamos ver se México funciona, eles foram para o México. Nós, no México, no primeiro ano de México, todo o dinheiro que foi investido voltou. Não deu lucro, mas assim, não teve cash burn. Mas recuperou todo o investimento. Não teve cash burn. Tudo bem. Gastamos 2 milhões e recuperou 1.800. Não teve cash burn. Aí desses 3 ou 4 que foram para o México, pegamos 2, mandamos para a Espanha
abrimos HSM Espanha. Na HSM Espanha virou um hub, a gente fazia eventos em Portugal, na própria Espanha, na Alemanha em Frankfurt, na Itália no Ferial Milano, em Milão e tal. Então virou um hub lá. E depois o mais ousado, né? Falei, bom, tem que ser grande. Só falta agora a matriz. A terra do tio Sam. É. Lá fomos, nós montamos um escritório na Madison. E aí você vê, de novo, por isso que, olha, é interessante. Você está aí dirigindo um grupo de CEOs bastante grande no Money Report, você sabe como é que funciona isso, né? As pessoas falam assim, pô, mas isso é sorte. Não é. É monitorar o contexto. Acho que não tem nada mais importante para um CEO, para um executivo de primeira linha, do que você ter uma sensibilidade apurada ao contexto. O que é o contexto? Saber o que está acontecendo e o que pode acontecer. Porque olha o que aconteceu. A gente queria ir para os Estados Unidos. De repente, eu estou trabalhando, 2001, em Alphaville, na HSM, passa o meu editor da Intermanager, passa o meu editor na porta e fala, nossa, Júlio, você viu o que está acontecendo? Eu falo, não. Pô, entrou um aviãozinho lá na Torre Gêmea. Eu liguei minha televisão e eu vi o segundo aviãozinho achando que era o primeiro. Que isso tá vendo? Uma coisa... Bom, vocês do jornalismo... Isso é uma coisa bem parecida comigo. É. Eu cheguei no trabalho e um dos editores falou, você viu um louco, entrou com um avião, e eu achei que era um teco-teco. Eu também achei. Quando eu olho, tá uma torre pegando fogo e o outro Boeing então, batendo. eu demorei para associar que era o segundo. Não, eu percebi logo que a outra estava pegando Mas fogo. que você é pernambucano e eu sou português, diria o nosso amigo José Pessoa, né? Ele diria isso. Né? O interessante do José Pessoa é que ele é José Pessoa. E eu não sei se Pessoa é turco, alemão, não sei o que é Pessoa, né? Então, mas aí aconteceu aquilo. Quando aconteceu aquilo, o que aconteceu? Aliás, eu tenho um vídeo com essa fala do Juliano. Juliano disse assim... Só um parênteses, depois dessa eu vou ter que convidar o José Pessoa para fazer outra entrevista. Ele tem direito à réplica. Ele tem direito à réplica. Eu dou réplica para ele. Eu amo esse cara. Mas olha só, a gente tem um vídeo que o Rufo de Juliano está dizendo assim, ó, HSM has rescued the event market in New York City. Porque aconteceu? Todo mundo cancelou as agendas. Então, pô, peraí, agora é a hora. Porque você ia no Radio City... Ele te dava uma data para daqui a 7 anos. Por quê? Porque quem tem a data, e quem tem a data tem o direito de renovação. Então não tinha. Não, então os grandes. Que nem o japonês que a gente estava falando. Exatamente. Mas o que acontece, Luiz? Os produtores de shows, ele não sabe daqui 5 anos que peça que ele vai estar dirigindo ou produzindo, mas ele tem a data. Então o que acontece? Zerou as datas. Nós fomos no Radio City, escolhemos a data. Escolhemos a data, primeira ou segunda semana de setembro de 2002 e lançamos o World Business Forum de Nova York. Então, olha só, a gente fazia assim. Primeiro, a gente fazia eles, americanos e europeus, para nós. Aí passamos a fazer eles para eles. Por quê? Se você quer ver o Porter nos Estados Unidos, você tem que ir a Harvard. Se você quer ver o Kotler, tem que ir a Kellogg. Se você quer ver o Collins, tem que ir a Stanford. Porque eles têm escolas diferentes. No nosso evento, a gente juntava esses caras todos. Isso foi um arraso. E montamos o evento no Radio City, existe até hoje, quando não é setembro, é outubro, é naqueles 2 meses, que é o World Business Forum de Nova York. E ali, então, passamos a fazer evento em Chicago, Orange County, etc, 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 etc. Então, a gente costuma dizer o seguinte, né? 3 argentinos metidos, um brasileiro inconsequente, a gente acabou fazendo todos esses negócios, né? Mas tendo sempre como eixo isso, né? O management. E hoje, quando eu falo que a Digital House é HSM 4.0, não vai aqui nenhum desrespeito aos meus amigos da HSM. Muito pelo contrário, é um elogio. A HSM, e eu sou parte muito pequena nisso, ela impactou e mudou o management no Brasil. Eu dei aula de marketing no livro do professor Marcos Cobra. Ninguém sabia o que era Kotler. Quem introduziu Kotler, Porter, Collins? Foi tudo HSM. Tudo HSM. Eu lembro de um evento particularmente, Peter Drucker já estava bem velhinho, e ele fez por videoconferência, na época que a videoconferência era... Que ele ficava lendo o jornal, quando ele falava, professor soltava no ar, ele fechava o jornal. E ele falando, se você fechasse o olho... Parecia o Arnold Schwarzenegger falando. O mesmo sotaque forte ali. Bem interessante. É interessante. Olha, eu tive muitas lições. Assim, quando eu penso no meu pai, eu assim, nossa, quantas lições eu também tive do professor Drucker, evidentemente num outro nível, né?
Mas, por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que eu fui à casa do professor Drucker, eu me lembro direitinho que foi a primeira vez que eu usei um GPS. Eu não conhecia o GPS, aluguei o carro, o GPS. Ele morava em Claremont, que é 1h30 mais ou menos de Los Angeles. E eu lembro que eu estava procurando a casa dele e a maquininha lá falou, "You just arrived." E eu olhei, por quê? Porque a casa era simples demais para ser do meu herói. Sabe aquelas casas de madeira que o americano põe na carreta e leva? Sim. Com um Toyota preto batido na garagem. Ele e a Doris, ele na época ele tinha 93 e a Doris 83, 100 empregados em casa. A Doris fez um jantar para mim e para o Salib, abriu um vinho do Napa Valley. E quando terminou o jantar e eu e o Salib fomos ajudar ela com a louça, ela falou assim, "You are not allowed to go to my kitchen. Keep talking to Peter." Não deixou a gente ajudá-la com a louça. Esse era o casal Drucker. Esse era o casal Drucker. Que fabuloso. Fabuloso, né? Então... Você sabe, Júlio, que uma das primeiras entrevistas internacionais que eu fiz na vida foi por causa da HSM e foi com John Kenneth Galbraith. O Galbraith. Ele veio ao que Brasil. veio ao Brasil e uma ideia muito interessante que a HSM tinha era fala com algum veículo, entrevista a pessoa lá nos Estados Unidos, chama na matéria para o evento e é uma exposição muito interessante. É porque é um custo de aquisição que você paga. Porque o que acontece? Se você pegar mercado de eventos, né? Primeira coisa, eu não vou te ensinar o Padre Nosso para o Vigário, até porque vocês têm uma grande experiência com isso. Mas evento assim, você tem que ter um mix entre patrocínio e bilheteria. Só patrocínio é difícil dar dinheiro. Para evento grande, sim. E só bilheteria é difícil dar. Então você junta as duas coisas. E depois é o seguinte, se o teu custo de aquisição for muito alto, também não dá dinheiro. Então como é que você reduz esse custo de aquisição? Fazer uma parceria com a mídia especializada, né? Você dá um acesso à mídia, a um conteúdo que a gente dava, né? Hoje é muito mais fácil. Então a gente dava um acesso, tipo, bom, fazer o seguinte, 2 meses antes a gente vai colocar o professor Galbraith para falar com você, você faz a entrevista direitinho e você põe lá no rodapé. O professor Galbraith vai estar no evento da HSM, pá. Era uma maneira da gente fazer. Pois é, e a impressão que eu tive foi a mesma que você teve na frente da casa do Peter Drucker. Porque ele morava numa ruazinha em Cambridge, atrás de Harvard, e era uma casinha muito pequena. Olha. E tinha um Saab vinho de uns 10 anos antes ali estacionado ali no cantinho, no finalzinho da garagem. Pertinho da Polaroid. A sede da Polaroid era na Tech Square, nos fundos do MIT. Sim. No fundo, que é exatamente onde o Galbraith morava, né? E ali tem porque a Tech Square foram prédios que o Eisenhower construiu para ser a sede da NASA. Não, perdão. NASA? O Kennedy construiu para ser a sede da NASA. Quando o Eisenhower assumiu, ele levou para Houston. E aí a Polaroid alugou. Johnson, quer dizer. Foi Johnson? Johnson, perdão. Johnson, que era do Texas. Kennedy era ali de Massachusetts, então ele queria botar lá. Ele fez a Tech Square, que eram uns 4 ou 5 prédios para a época super modernos, né? Na Tech Square, que é ali em Cambridge, ali onde tem o Marriott, ali na Main Street, não chama Main Street mesmo, né? E o Kennedy construiu aquilo. O Kennedy é assassinado, Johnson assume, o que ele faz? Ele leva para Houston. Leva para Houston. Aí a Polaroid alugou. E ali era a sede da Polaroid. E numa dessas transversais que sai ali da Charles Square, morava, eu sei exatamente o que você está falando. É incrível, né? Impressionante. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. No passado e no presente, porque eu continuo lidando com muitos palestrantes nacionais e internacionais. Eu lido muito com esse pessoal, eu lido com conteúdo o dia todo e lido com CEOs também o dia todo. Eu vou dizer uma coisa para você, viu, Luiz? Não sei se você tem essa experiência. Mas os melhores, os mais brilhantes, os de maior resultado, são os mais simples, os mais humildes. Sem dúvida. Não é verdade? Eu tenho exatamente essa impressão. Visão. É incrível. E são aqueles que têm mais disposição para ouvir o outro. Para ouvir, É muito interessante isso. Não tem estrelismo. Quanto mais arrogante a pessoa primeiro você tem que enxergar o porquê daquela arrogância. Geralmente tem uma explicação para aquilo, mas você percebe que não existe o preparo ou não existe a capacidade, tem alguma coisa ou às que vezes até o interesse da empatia.
Sim. Porque, por exemplo, eu trago um palestrante aqui para o Brasil. Ele vai ficar comigo aqui 1 ou 2, 3 dias. Ele pode achar que isso pode ser uma relação, ele pode achar daqui 2, 3, nunca mais vou ver esse cara. E se percebia claramente essas diferenças. Então, quando você pegava, por exemplo, um Drucker, né? Impressionante, o professor Kotler, 90 anos indo para a China fazer palestra. Não tem mais dinheiro nesse negócio, não é dinheiro que move. Não. Ele não vai conseguir gastar mais nada, entendeu? Mas assim, aquela coisa de estar em contato com o público, trabalhar conteúdo, você percebia no carro, né? Você ia buscar no aeroporto, o cara vinha com 200 perguntas. Por quê? Deixa eu saber onde eu estou, porque amanhã eu vou estar no palco. Sim. Que foi o que o Galbraith fez comigo, que era um garoto de 25 anos. E ele começou a perguntar algumas coisas e eu falava, pô, mas você está perguntando para mim? Eu me sentia meio constrangido de responder, até porque o jornalista não gosta muito de falar, né? Eu gosto mais de perguntar. Mas eu percebia isso, o professor Galbraith já estava se aproximando dos 80 anos e ele queria saber de mim. Com 25 anos, que para mim era algo absolutamente maluco. Como é que uma pessoa com toda essa sabedoria, embaixador do John Kennedy, conselheiro econômico de vários presidentes, ele queria saber alguma coisa de mim. Eu achei que tinha alguma coisa estranha. Não tem não. Mas você sabe, Luiz, uma coisa que eu não dou mais aula na graduação por falta de tempo, mas eu adoro trabalhar com o pessoal da graduação, hoje eu estou mais na pós-graduação. Mas eu falo tanto na graduação como na pós-graduação, algo que eu aprendi com um aluno meu, com um pupilo meu, que é o Romeu Bussarella, um brilhante profissional da área de marketing. Hoje, o profissional que não investe em hora-bar, pode tirar da tua lista. Hora-bar é algo importantíssimo. Hora-bar é importante, porque veja bem, é a maneira mais rápida, prática e divertida de aprender, porque você é do jornalismo, eu estou lá na educação. Se nós vamos tomar uma cerveja, tomar um vinho, eu aprendo muito do olhar do jornalista, agora do empreendedor Aloysio, do Money Report. Eu venho no carro agora pensando, pô, como é que será que é o modelo do negócio da mulher? Eu venho me perguntando. Então, o que acontece? Eu saio daqui enriquecido. E se você me perguntar, pô, mas é a escola lá, como é que você faz isso? E os novos cursos, onde você pesquisa? Onde você arruma professor? Você também vai sair com conteúdo. Então, hora-bar é fundamental. É importantíssimo. Convide para tomar uma cerveja com você alguém de outra área. Agora, né, tem algumas pré-condições. Primeiro é a escutativa. Escutativa significa ouvir com a cabeça e com o coração. Né? Segundo, não importa o teu ponto de vista, é o teu ponto de vista. E se eu não concordo com ele, por que será que ele pensa assim? Isso tem que me estimular, não a mudar o meu ponto de vista, né? Mas ampliar o meu olhar. E estimular a empatia dentro de você. Empatia, porque hoje essa coisa da intolerância, eu vejo mesmo nos grupos de WhatsApp. Gente do céu, peraí, explica por que você pensa assim. Sabe aquela brincadeira que tem na internet do número 6 e do número 9? Você já viu? Qual que é? É assim, o cara pega um papel e coloca o número 6 aqui, né? Coloquei o número 6 aqui. E eu pergunto pra você, que número é esse? Eu falo 9, porque eu tô vendo desse lado. E pra mim é 6. Eu tô errado? Não. Você tá errado? Também não. Também não. Então, é mais ou menos isso. Por que os dois não podem estar certos? E às vezes as pessoas não percebem que nesse mundo dos saberes, né, a universalidade, o repertório, é tão importante quanto a profundidade.